Olá, alunos do segundo ano da Escola Albert Einstein, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o romantismo em Portugal, um conteúdo de literatura que vai ser abordado nas atividades 8 e 9 da plataforma. O que é importante a gente falar aqui nesse início? Que a literatura ela não pode ser estudada sem ser associada à história e à arte. Por quê? Porque os escritores, os artistas, os poetas, eles vão produzir as suas obras influenciados pelas características da época em que eles viveram, sobre os fatos que marcaram a época em que eles viveram, ok? Então, no caso do romantismo, ele acontece no século XIX. Ele surge lá na Alemanha, tem manifestações muito fortes na França, na Inglaterra e em Portugal. Em Portugal, ele surge aí em 1825 e ele está dividido em duas gerações, ok? No Brasil, o romantismo chega para nós lá em 1836. O que é importante falarmos, então, da Europa naquela época, nesse início do século XIX? De dois movimentos aí muito importantes, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Todos os ideais da Revolução Francesa vão permear a produção artística do romantismo. Quais eram esses ideais? Igualdade, liberdade e fraternidade. Principalmente a liberdade vai estar muito presente para o poeta romântico, para o artista romântico. Então, a questão da liberdade de expressão é muito forte para eles. E a Revolução Industrial traz aí a ascensão do capitalismo, a valorização dos valores materiais e com isso a ascensão da burguesia e a queda de algumas monarquias aí na Europa. Com a ascensão da burguesia, a gente vai perceber uma forte valorização de tudo que é material. E o artista romântico ele vai se opor a isso, ele vai ter uma reação contrária a esse mundo, cada vez mais marcado por valores materiais. Então, o romantismo ele surge na literatura e nas artes, enfatizando temas como a solidão, a introspecção, a subjetividade, a nostalgia, a valorização da natureza. Então, o escritor romântico, o artista romântico, ele vai se opor a esses valores materiais, a esse capitalismo aí que surgiu a partir da Revolução Industrial. Em Portugal, a gente tem aí duas gerações românticas. A primeira geração, então, muito marcada por essas características históricas, características políticas, e nessa primeira geração a gente tem o Almeida Garré, o Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano de Castilho como os principais representantes da fase. Já na segunda geração, o destaque é para o Camilo Castelo Branco, e a gente tem também o Júlio Diniz, o Soares de Passos e João de Deus. O que é importante destacar que nessa segunda geração? Que as características românticas elas estão aí mais definidas, mais amadurecidas. Então, essa questão do subjetivismo, do nacionalismo, a exaltação da pátria, tudo isso é muito mais presente na segunda geração. Quais são, então, as características principais dessa época, as características na literatura romântica? A primeira delas é o subjetivismo, ou seja, está centrado no sujeito, no eu. Então, por isso que tem relação com o sentimentalismo, com a emoção, em detrimento da objetividade. Esse sentimentalismo nada mais é do que a exaltação dos sentimentos. Então, a razão, ela perde aí um lugar que estava aí muito presente, no humanismo, no classicismo, principalmente no classicismo, e agora ela deixa espaço para a liberdade, para os sentimentos, para a subjetividade. E aí temas muito comuns como a tristeza, a melancolia e a saudade vão estar presentes nas obras românticas. A próxima característica é a idealização. Seria isso, a visão ideal das coisas. Então, o poeta, o escritor romântico, ele quer um mundo ideal, ele idealiza essa sociedade, esse mundo, principalmente ele idealiza a figura feminina. Além da idealização, também é característica muito importante o nacionalismo ou patriotismo. Então, seria você valorizar a pátria. Então, nesse momento, a gente percebe que o escritor ele tenta recuperar o orgulho português e os seus valores. Então, a pátria ela é exaltada, destacando-se apenas as suas qualidades. Então, o poeta, o escritor romântico, ele sempre vai buscar a perfeição. Então, ele vai ignorar tudo que for defeito.
Ele vai enaltecer só as qualidades sempre. Depois a gente tem o culto à natureza, né, como se fosse uma fuga desse mundo materialista. Então ele vai valorizar tudo que se relaciona à natureza. Nós temos o saudosismo, então é uma forte tendência do escritor romântico de se refugiar no passado. Há um saudosismo, uma nostalgia, né, uma vontade de viver o que passou. E tudo isso, né, essa questão do saudosismo, também tem relação com o escapismo, que é a evasão. Essa fuga da realidade que é tão presente na literatura romântica, né? Então, eles se evadiam, é o escapismo. Então, essa evasão ela pode acontecer na loucura, na arte, no amor ou através da natureza. E aí, de certa forma, esse saudosismo, você fugir para um passado, você se recusar a viver o presente, também é uma espécie de escapismo, de uma evasão. Então, essas são as principais características do romantismo em Portugal. Queria ler para vocês aqui um poema do Almeida Garré. Então, Almeida Garré foi quem iniciou o romantismo em Portugal lá em 1825. O poema é Este Inferno de Amar. Este inferno de amar, como eu amo! Quem mo pôs aqui n'alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói? Como é que se veio a atear? Quando, ai, quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembra. O passado, a outra vida que dantes vivi, era um sonho, talvez. Foi um sonho, em que paz tão serena a dormir. Oh, que doce era aquele sonhar! Quem me veio, ai de mim, despertar? Só me lembra que um dia formoso eu passei. Dava o sol tanta luz, e os meus olhos, que vagos giravam, em seus olhos ardentes os pus. Que fez ela? Eu o que fiz? Não sei, mas nessa hora a viver comecei. E aqui nós temos, né, uma foto ali, um retrato da Almeida Garré, as principais obras do período. Então, de romance, né, os textos em prosa a gente tem Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, e As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. Então é importante a gente ressaltar também que muitas obras, né, do romantismo, elas foram adaptadas para o cinema e para a TV. Na poesia a gente tem a obra Camões, de Almeida Garré, A Harpa do Crente, de Alexandre Herculano, Odes Modernas, de Antero de Quental, Flores do Campo, de João de Deus. E aqui uma sugestão de leitura para vocês. Então aqui nós temos Amor de Perdição e As Pupilas do Senhor Reitor. As Pupilas do Senhor Reitor, inclusive, foi uma novela, né, que passou no SBT. Talvez muitos possam até se lembrar aí dessa novela. Então fica a dica aí para vocês, né? Não sei se as pessoas aí um pouquinho mais velhas tiveram a oportunidade de ler Amor de Perdição, né, quando estavam na escola, né, quando estudaram aí no regular. Eu li muito esses livros no meu ensino médio, né? Então, Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Depois, na literatura brasileira, li muito Senhora, José de Alencar, o Guarani. Então, era muito típico os professores solicitarem as obras clássicas da literatura. Então, espero que isso ajude vocês a conseguir realizar as atividades 8 e 9. Um abraço.